Sobre fobia social. Vamos tentar perceber o que é a fobia social, quais são os principais sintomas, as causas e como é feito todo o tratamento. Temos connosco em estúdio Leopoldino Vitumbaca, que é sociólogo. Boa tarde. Boa tarde e bem-vindo ao nosso Janela Aberta. Obrigado e boa tarde, telespectadores da Televisão Pública de Angola. Verdade. E vamos ter também a doutora Fátima Fernandes, que é psicóloga, vai estar connosco via telefone e vai poder também dar o seu subsídio e falarmos à volta sobre o nosso tema da tarde, que é a fobia social. Leopoldino, começamos com o conceito de tentar perceber o que é a fobia social e quais são as principais causas. Edvânia, gostaríamos de abrir um parênteses, dizer que na qualidade de seres sociais, ao longo do processo de socialização, cada indivíduo terá a oportunidade de se deparar com certas situações que, de certa forma, acaba por criar uma ligeira timidez ao indivíduo, mas que trata-se de uma situação normal, pois falar de fobia social ou transtorno de ansiedade social é quando o indivíduo apresenta a incapacidade de interagir com o público ou ainda com indivíduos estranhos ou em diferentes contextos. Só que essa incapacidade é uma incapacidade permanente, é algo que não é de um dado momento e depois para. Não é momentâneo, não é momentâneo, não é um nervosismo, não é a timidez, não é o medo, não. É algo constante e permanente. É constante e que o indivíduo faz de tudo para evitar certas situações do gênero, ou seja, ele lute para que não esteja numa situação de evidência, lute para que não chegue tarde, imagine, numa sala já repleta de indivíduos, lute também para expressar a sua opinião publicamente. E não consegue? E não consegue. Quais são as causas da fobia social? Por que que este transtorno acontece com as pessoas? Bem, dizer as causas são inúmeras causas que estão ligadas à fobia social. Mas nós aqui gostaríamos de destacar com maior relevância a questão do ambiente social onde o indivíduo encontra-se inserido. Pedagogos como Jean-Jacques Rousseau chamam a atenção que o homem nasce bom por natureza, mas é o nosso meio em si que muitas das vezes irá de nos influenciar, quer para situações positivas ou negativas. Ou seja, em função do processo de interação que os indivíduos vão manter-se diariamente, a questão da própria personalidade, a questão também da hereditariedade, são elementos que podem estar ligados diretamente à fobia social. Aqui, abri parênteses, o caso de crianças, quando a criança, ao longo do seu processo de socialização primária, recebe pouco afeto da família, presencia situações que criam um trauma na criança, está sempre a ser repreendida. Crianças na escola têm problemas de assimilação ou são estigmatizadas. Essas, por sua vez, têm maior possibilidade de desenvolver esse transtorno de ansiedade social. Falou há pouco tempo sobre as crianças, então é mesmo nesta fase inicial que os pais podem estar atentos a todos os sintomas e também sinais de fobia social? Cada um de nós deve ser um elemento capaz de identificar os sinais para que possamos, então, ter a capacidade de ajudar o nosso próximo a lidar com essa situação. E falando dos sinais, geralmente a fobia social, ela apresenta alguns sinais, atenção, que o indivíduo apresenta os sinais de forma inconsciente. Tal como, creio que muitos telespectadores já ouviram a expressão frio na barriga. Sim, o friozinho na barriga. Perante ao público, a pessoa para intervir tem sempre aquele calafrio. O calafrio nas primeiras horas é normal, mas se o calafrio for constante, aí sim. Quando o indivíduo faz de tudo para que a sua presença não seja notória num determinado contexto social, também estamos diante desta situação. A questão até de alteração de temperamento, dor de barriga, indivíduos que evitam, estão no momento de interação social com o seu próximo, mas evitam contactos visuais, está sempre a olhar nas laterais, olhando em cima. Esses são alguns sintomas que, numa primeira fase, podemos identificar, mas para que tenhamos uma plena convicção que estamos diante de uma fobia social, recomenda-se sempre a contactarem os profissionais ligados ao assunto do gênero. Aqui, com maior destaque, aos psicólogos, psiquiatras
e também, de certa forma, os linguistas, né? Eles são profissionais habilidosos para tal, têm ferramentas para tal que poderão nos ajudar a ultrapassar essa situação. Esta situação, não é? Porque há pessoas que em determinado momento da vida, às vezes na infância, têm esta patologia da fobia social, mas ao longo do tempo, com o acompanhamento certo e com o tratamento, vão moldando e vão tendo uma maior vontade perante a sua vida social. Tudo vai depender do apoio que aqui falando de criança, do apoio que a criança terá, porque devemos destacar aqui que a socialização primária é fundamental na construção da personalidade do indivíduo. Por isso é que recomenda-se que devemos educar as nossas crianças para que amanhã não tenhamos adultos que será necessário repreendê-las constantemente. Então, as crianças, claro, agindo com base à socialização primária, estaremos em maior capacidade de lidar com essa situação. E, claramente, que essa é uma situação que cria um constrangimento enorme, porque algumas crianças que apresentam sintomas de fobia social, elas até acabam por evitarem, né, frequentarem as escolas. Há certos pais que não têm essa informação, apenas sabem que o filho não gosta de estudar. Recebe sempre a informação por parte do professor, por parte dos colegas, que, olha, o nosso colega está sempre a fugir das aulas. Mas pode dar o caso que trata-se de uma situação de fobia social e, sobretudo, se a criança na escola tem sido estigmatizada, né? Aquilo que os psicólogos chamam de bullying, tem sofrido bullying. Aquilo também vai ajudando ainda mais. São sinais que os pais devem estar alerta, não é? Devem estar atentos, principalmente nas crianças. Mas no caso de pessoas adultas já, que têm esta patologia, que têm a fobia social, como é que elas podem tornar o seu dia-a-dia, a sua vida, de forma mais tranquila, não só para si, mas para todos aqueles que estão à sua volta? Dizendo que... Temos algumas ferramentas, eu sei que é necessário um tratamento, eu sei que é necessário um acompanhamento de um profissional, mas temos algumas técnicas que podem ser usadas? Temos, e deixa eu destacar aqui a questão das artes, né? A arte é um elemento fundamental, não só para a representação de certas culturas, a representação de certos comportamentos de um povo, mas também nos ajuda a nos libertarmos. Os músicos, os dançarinos, os artistas plásticos, o teatro, sobretudo, ajuda o indivíduo a se libertar, né? A leitura, então, e hoje vivemos uma fase de progresso, posso assim considerar, do ponto de vista da instrução. Hoje observamos que as escolas estão mais cheias, que o povo tem uma mentalidade que devemos sim aderir às escolas, porque é de lá onde virão conhecimentos que nos ajudarão no nosso dia a dia. Então, é necessário que o adulto, primeiro, se liberte, né? E, segundo, reconheça essa patologia, porque não existe sucesso de um tratamento quando o indivíduo em causa não aceita a sua condição. Verdade. Nem quando ele em causa, nem quando as pessoas à volta. Para aquelas pessoas que convivem com alguém que tem uma fobia social, como é que podem ajudá-la? Como é que podem ajudar a pessoa e contribuir para que ela sinta melhor acarinhada, abraçada? Diríamos delegação de poder. Delegação de poder em que circunstância? Existem certas atividades, sobretudo na família, né? Há uma reunião, imagine, há uma situação a tratar, vamos instruir esse elemento da nossa família, vamos instruir que, olha, serás o responsável para mediar essa situação, porque o treinamento deve começar em casa. Se o treinamento começar em casa, amanhã o indivíduo, em outros contextos sociais, grupo de amigos, na escola e até no trabalho, vai encontrar facilidade de lidar com o público, primeiro. E segundo, fazer saber ao indivíduo que esta situação, né, é algo normal quando acontece em algumas ocasiões, mas quando é permanente é anormal. Em outras palavras, dizer a ele que, olha, se te sentires mal, um frio na barriga, sentires uma dor de cabeça, é normal, mas não deixe que esta dor seja permanente. Não é? E que te vença, não é? Porque a ideia é um conflito interno, a pessoa está ali, até quer socializar, até quer falar ao público, mas não consegue, é uma luta interna, não é? É uma luta interna, porque se não conseguir vencer,
certamente que apresentará certos comportamentos, quer do ponto de vista emocional ou do ponto de vista físico, que deduzirão, de certa forma, que estamos diante de um caso de fobia social. Para aquilo que é a nossa realidade em Angola, nós temos muitas pessoas com fobia social? Infelizmente temos. Infelizmente porque temos, mas temos também muitos não assumidos. Quando estamos a falar de assumidos e não assumidos, como é que podemos caracterizar? O assumido é aquele que sabe a sua condição, sabe que tem medo de enfrentar, sabe que quando enfrenta público sente este ou outro sinal. É aquele que na sala de aula, para levantar, dar a sua opinião, é aquele que tem medo de se interagir, sobretudo com indivíduos com certas particularidades, né? Ou que não conhece, ou certas entidades, até mesmo indivíduos ou certas entidades superior e hierárquico, por mais que conheça, mas tem a incapacidade de interagir com isso. E eles reconhecem essa patologia, né, com os seus, que olha, eu tenho isso, eu já tive colegas que estavam nessas condições, né? Logo tinham um posicionamento diferente, não é? Esses têm maior possibilidade de conseguirem vencer a fobia social. Agora, a maior parte são aqueles que não assumem, acham que isso é algo normal, ou ainda acabam por culpabilizarem terceiros, do tipo, eu não gosto que me olha muito, eu não gosto quando estou a falar, alguém fixa o seu olhar para mim, eu não... São situações que muitas vezes acontecem. Ele é portador daquela patologia, não reconhece, se não reconhecer, dificilmente vai aceitar ajuda e, pior ainda, vai culpabilizar terceiros pela sua condição. Para aquelas pessoas que convivem com outras pessoas que têm a oportunidade de, se calhar, notar algum outro sintoma, para tentarmos ver que a fobia social nada que tem que ver com a timidez. Não. A timidez é algo completamente diferente. Há uma certa relação. Podemos assim considerar que a fobia é o estágio mais avançado da timidez. Mais avançado por quê? Porque um portador de fobia social, ele faz de tudo, de forma desesperada, né, para evitar esses outros episódios que nós aqui acabamos de espelhar. Já um indivíduo que é tímido, poderá ser tímido num determinado lugar, mas no outro não, de acordo também ao seu meio social, de acordo ao grupo com que ele vai interagindo. Há aqueles indivíduos que são tímidos, têm uma maior liberdade de falar, independentemente se são pessoas conhecidas ou não, na igreja, imagine, na escola, em outros contextos sociais. Há aqueles que em casa são mais tímidos ainda. E em casa a família sempre diz, não, o João, o Pedro é muito tímido. É mais reservado, é mas mais aí pacato. O colega ou o amigo vem e diz, não, quando está conosco aí... Consegue soltar-se um bocadinho mais, solta-se não é? normalmente. No caso dos relacionamentos, para aquelas pessoas que têm uma vida afetiva, que têm um relacionamento com alguém com fobia, normalmente como é que deve funcionar o processo para poder ajudar esta pessoa a vencer a patologia, além do tratamento e do acompanhamento? É simplesmente apoiar, primeira instância, deve apoiar, né, porque desde o momento em que o indivíduo lhe é informado que sofre de uma determinada patologia, a primeira coisa que vem em mente é, uau, estou mal. E depois vem aquele pensamento, será que tem cura isso? Mas às vezes numa fase inicial, quando as pessoas não sabem, e algumas mulheres dizem, eu prefiro mesmo que seja assim calmo, que não fale muito, que seja mais reservado, assim também eu consigo controlar melhor, e às vezes achar que é a timidez, mas já estar diante de uma patologia como a fobia social. Porque a fobia social acaba por limitar o indivíduo, vai limitar as ações do indivíduo, quer seja no seu relacionamento, no meio familiar, né, na escola ou no seu local de trabalho. Haverá certas situações, já em termos do relacionamento, haverá certas situações que o indivíduo sentirá incapaz de falar ou de expor aquela situação. E, por vezes, nós, tal como a Edvânia fez aqui menção, não, nós gostamos de tímidos. Ok, existem pessoas tímidas, isso não é segredo algum, né? Mas quando se trata de fobia social, devemos ajudar o nosso parceiro, ou seja, a nossa parceira, ou para as mulheres, ajudem mesmo o parceiro, começando em casa com alguns exercícios, começando em casa a mostrar o parceiro que pode vencer esta condição, pode vencer muito bem, e
há aquela situação em que o indivíduo acaba aprendendo mais vendo do que propriamente ouvindo. Nesse caso, a reprodução de certos comportamentos em casa por parte do parceiro que está lá como um apoiante devem ser comportamentos que visam ajudar o parceiro e não colocar numa situação de constrangimento. Pois é, porque às vezes nós, na tentativa de querermos ajudar, acabamos por pressionar a pessoa que já tem a sua patologia, não é? Que limites podem ser estabelecidos? Até que ponto nós podemos ver que não, até aqui eu posso, até ali eu não posso? O respeito é, sem sombra de dúvidas, uma palavra-chave para quem convive com quem tem fobia social. Acima de tudo, respeito, diálogo, acima de tudo, porque sem esses dois elementos estaremos mais aí a prejudicar do que propriamente a ajudar. Então é fundamental que o respeito seja permanente em todos os momentos. Acontecerá aqueles momentos em que o parceiro ou a parceira vai se sentir que já não é capaz de vencer isso. E, sobretudo, quando nós falamos aqui de trauma ou estigmatização. Né? Quando ele sofre estigma no seu local de trabalho, está sempre, você nunca vai vencer mais isso. As pessoas esquecem que as palavras têm poder. Exato. As palavras têm poder e o indivíduo em causa vai levando aquilo no seu pensamento de que não, eu não vou conseguir vencer, não vou conseguir. E há um outro problema no nosso contexto. Nós falamos aqui de alguns profissionais que estão mais habilidosos para lidarem com essa situação, como psicólogo, psiquiatra, terapeutas e enfim. No caso dos psiquiatras, infelizmente, tanto os psicólogos também, ainda observamos aquela narrativa na nossa sociedade de que só consulta um psicólogo, um psiquiatra, quem é demente. E por vezes a pessoa acaba acaba por não solicitar ou não se dirigir a esses profissionais que estão aí para o ajudar, porque tem medo daquela representação social que a sociedade diz que, olha, só vai a esses profissionais quem tem problema de demência. Mas não, estamos aqui a apelar aos nossos humanos, estamos a apelar aos telespectadores da televisão pública de Angola, sempre que nos deparamos com uma situação de fobia social, em casa a família deve ser o primeiro elemento a apoiar o indivíduo em causa. E se a situação, esse problema não se resolve apenas com um profissional, devemos aqui chamar a atenção que há uma necessidade de um trabalho em conjunto. Verdade, há necessidades, não é? Uma pessoa que tem uma necessidade especial, que precisa de uma atenção diferente, não é? E de um acompanhamento diferenciado também. Certo, porque o indivíduo em causa, nós possuímos vários status sociais. A Edivânia, nesse momento, está aqui como jornalista. Ao sair daqui, irá em sua casa, será mãe, esposa, irmã, prima. E existem certos comportamentos que é normal que a Edivânia apresenta aqui. E deve ser mesmo assim. Mas lá em casa, terá de apresentar outros comportamentos sociais, né? Nesse caso, outros papéis sociais. Então, aqui no local de trabalho, os colegas da Edivânia devem compactuar para que, se no caso a Edivânia sofre de fobia social, devem compactuar para que ela possa vencer. Em casa também deve-se ter uma continuidade, tal como o processo de ensino e aprendizagem. Exato. Não só a escola é a responsável pela construção da personalidade, pela instrução da criança, a família, a sociedade em geral deve participar, porque senão estaria a ser um esforço inacabado. Aqui fizemos uma parte, mas quando o indivíduo sai, não há uma continuidade, poderá acabar por se esquecer daquilo e assim as coisas vão sendo um pouquinho mais complicadas. Para aquilo que é a nossa realidade em Angola, nós temos muitas pessoas que já conseguiram vencer a fobia social? Felizmente sim. E na atualidade observa-se uma emergência de inúmeras formações profissionais ligadas à educação emocional, ligada à oratória, ligado a outras áreas que ajudam de forma direta o indivíduo a vencer a fobia social. Existem já formações essas desde os preços mais acessíveis até os preços mais elevados e, inclusive, há certas formações que têm sido ministradas de forma gratuita. Então, nos dias de hoje, já temos a possibilidade na nossa realidade
de lidar com essa situação, por vezes mesmo até ao nosso sofá de casa, né? Porque já existem cursos online também. Verdade, existem muitas vertente. formas e muitas ferramentas para que as pessoas possam fazer as coisas, não é? Certo. Leopoldino, muito obrigada pela sua presença no nosso Janela Aberta. Eu não sei se queria aproveitar uma vez mais a nossa caixinha mágica para deixar um apelo para toda a sociedade angolana relativamente à fobia social. É sempre um prazer estar aqui para partilhar certas informações que, de certa forma, poderão ajudar a nossa sociedade, né? E, mais uma vez, apelar à sociedade em geral que trata-se de um transtorno que pode ser vencido, né? Pode ser vencido se todos compactuamos para que indivíduos que têm essa patologia possam se sentir, numa primeira instância, confortável, possam se sentir abraçadas, né, por os demais, e devemos sim reconhecer a existência dos profissionais que estão lá, que nos ajudem na erradicação ou então na resolução deste problema social. A superar e a ultrapassar a fobia social. Não se esqueça que você é capaz, você pode, só você consegue, e contar com o apoio de todas as pessoas que estão à sua volta que o amam. Leopoldino, muito obrigada pela sua presença no nosso Janela Aberta. Espero recebê-lo aqui em mais oportunidades. Obrigado. Obrigada e até à próxima.